Imaginemos o seguinte cenário. Alguém herda um gato, certo? E aí coloca um par de botas no animal e usa esse gato para extorquir terras de camponeses locais. É, e ameaçar figuras de autoridade, né? Exatamente. E enganar um rei para conseguir poder absoluto. Quer dizer, parecem as táticas de tipo, um sindicato do crime organizado, não acha? A pura definição de um golpe muito bem planejado. Com certeza. Mas, curiosamente, essa é a espinha dorsal de um dos manuais de sobrevivência mais antigos que a gente conhece. Nossa, sim. É exatamente por esse labirinto que nós vamos navegar na nossa análise de hoje. Porque, bom, hoje é sábado, 9 de maio de 2026, e a nossa montanha de fontes para esse mergulho profundo é uma coleção massiva de transcrições, sabe? Uma coleção bem abrangente, diga-se de passagem. Muito. Abrangendo desde aquelas histórias clássicas, os contos de fadas originais, até as adaptações mais modernas e honestamente inusitadas que a gente já viu. E a missão desta exploração hoje é decodificar a anatomia dessas narrativas. É entender como essas peças se encaixam, né? Isso, entender como coisas como a curiosidade, a astúcia, a ação heróica e, claro, a moralidade se entrelaçam para criar os verdadeiros alicerces do comportamento humano. Então, ok, vamos desempacotar isso porque a quantidade de mensagens ocultas nestes textos é simplesmente colossal. O primeiro passo para a gente entender isso tudo é meio que abandonar aquela ideia de que essas histórias são inerentemente infantis ou ingênuas, sabe? Tipo, contos para a hora de dormir. Exato. Ao examinarmos o tom e a estrutura dessas transcrições, fica muito evidente que elas funcionam, na verdade, como códigos de conduta, mapas de navegação mesmo. Uau! Mapas para o mundo real? Sim, porque elas foram desenhadas para ensinar as pessoas a lidar com um mundo que, historicamente falando, era implacável. Um mundo cheio de perigos, de escassez e de consequências totalmente irreversíveis. E lendo esse material para o programa de hoje, uma coisa salta aos olhos imediatamente para a gente. Quase sempre, a engrenagem principal, aquilo que faz a aventura realmente começar, é sempre a mesma coisa: a quebra de uma regra. A transgressão, né? Sim. Podemos pensar na curiosidade desses personagens como aquele fio solto num suéter perfeito, sabe? Há um instinto quase incontrolável de puxar o fio, mesmo que a gente saiba que a roupa inteira pode se desmanchar. Olha, a metáfora do fio solto é muito apropriada aqui, porque a regra que é estabelecida no início da narrativa, ela é a estrutura que mantém o mundo do personagem coeso. É a segurança deles, né? Exato. Sem a transgressão, sem ninguém puxar esse fio, o enredo entra em estagnação. Não tem história. Peraí, vamos ver o caso da Chapeuzinho Vermelho, que está bem documentado nas nossas fontes. A instrução inicial da mãe é tipo de uma clareza absoluta. Não saia da trilha, não converse com estranhos, e o que acontece? Ela encontra o lobo. Sim. E o lobo sugere, de forma super astuta, que a avó ia adorar um belo buquê de margaridas. E a protagonista simplesmente ignora o aviso, sai da segurança do caminho e ainda revela toda a missão dela e o destino para um predador. Quer dizer, ela escancara as portas para o desastre. E esse padrão de desobediência motivada pela curiosidade, ele não apenas se repete nas fontes, como ele quase se transforma num traço de personalidade patológico em algumas dessas transcrições. Ah, sem dúvida. Gente, olhando as anotações sobre cachinhos dourados, é hilário e muito perturbador ao mesmo tempo. É uma invasão atrás da outra. Sim, não estamos falando de um evento isolado. A invasão de lares parece ser um padrão de comportamento serial. Em uma das versões mais clássicas que analisamos, ela invade a casa dos três ursos, come o mingau perfeito da tigela pequena, quebra a cadeira do bebê urso por puro descuido. E dorme na cama dele. Mas as fontes mostram que o padrão continua, né? Não para por aí. Em uma adaptação documentada aqui, ela invade a casa de bambu da família Panda. Dos pandas? Sério? Sim, e o nível de detalhe no texto é fantástico. Diz que ela come o purê de bambu com baunilha que estava na tigela pequena e, adivinha, dorme na cama do bebê panda de novo. É, as variações continuam escalando o absurdo da situação só para reforçar esse ponto central da invasão do espaço alheio. Exato. E tem uma terceira variação nas nossas fontes que é uma loucura total. Cachinhos Dourados encontram um livro misterioso.
Esse livro, tipo, cria asas mágicas e sai voando. E ela faz o quê? Segue o objeto até a cabana da família Cabra. Mais uma invasão de domicílio. Mais uma. Ela entra sem pedir permissão, encontra uma biblioteca gigantesca, começa a amassar as páginas dos livros, julga abertamente um livro de receitas vegetarianas que encontra pela frente e, como de costume, adormece. Só que dessa vez ela usa o próprio livro mágico com asas como travesseiro. É uma quebra de limites atrás da outra. E é interessante notar que a escala dessa quebra de limites, ela se aplica tanto a cabaninhas na floresta, quanto a grandes palácios. Pense em A Bela e a Fera. Ah, o terceiro andar. Exatamente. A regra de ouro imposta no castelo é super simples. A Bela tem liberdade irrestrita para explorar qualquer lugar, exceto o terceiro andar. E, inevitavelmente, a restrição gera obsessão. Ela visita o andar proibido e desperta a fúria inicial da fera. O que me faz levantar uma questão enorme sobre a real intenção dos criadores dessas histórias todas. Sabe, será que essas transcrições estão tentando incutir na cabeça de quem ouve a ideia de que a curiosidade é um defeito trágico que tem que ser eliminado? Ou, paradoxalmente, será que a mensagem é que ela é a única ferramenta capaz de forçar a vida a acontecer? Como um botão vermelho gigante escrito "não aperte"? O que é fascinante aqui é a psicologia por trás da restrição. Porque nessas narrativas, as regras representam os limites seguros, porém limitantes do mundo conhecido. É a famosa zona de conforto. Então, quebrar a regra é necessário. Sim, ao quebrar a regra, o personagem é ejetado dessa segurança e forçado a confrontar o desconhecido. É um processo vital de individuação. A curiosidade os coloca em perigo de morte. Sim, a punição é real e assustadora. Sim, eles quase morrem. Mas permanecer na ignorância infantil da obediência cega, isso é visto como um destino ainda pior pelas narrativas, pois impede o crescimento e o amadurecimento. Nossa, faz muito sentido. É uma iniciação brutal, né? O fio é puxado, a regra é quebrada, a proteção acaba e subitamente aquele protagonista está isolado diante de uma ameaça que é muito, muito maior do que ele. Um monstro, um lobo, uma fera. Uma assimetria de poder assustadora. Total. E isso nos leva a uma encruzilhada muito óbvia. Se a curiosidade os colocou na mira do perigo, como é que eles sobrevivem quando claramente não possuem força física para lutar? E a resposta histórica para essa assimetria de poder é invariavelmente o intelecto. Sabe, quando a força bruta não é uma opção, nós entramos no domínio da astúcia. Este é o terreno mais fértil para o arquétipo do trapaceiro, né, o trickster, que usa a mente para desarmar o adversário. Personagens que compensam toda aquela fragilidade física com uma lábia espetacular e estratagemas muito brilhantes. O Gato de Botas, que nós mencionamos logo no começo da nossa análise, é o exemplo supremo disso nas fontes. Um golpista nato. Sim, o filho de um muleiro recebe só um gato de herança e acha que está condenado a morrer de fome. Mas o animal calça um par de botas, pega um saco e inicia uma campanha de manipulação em massa, que é assustadora. Ele transforma um camponês pobre no nobre e totalmente fictício príncipe de Carabás. E ele força os agricultores a mentirem, né? Sim, sob ameaça. Ele força o pessoal a mentir para o rei, dizendo que aquelas terras pertencem ao mestre dele. E note para a nossa audiência como o clímax dessa história recusa totalmente o confronto físico tradicional. Porque o gato não pega uma espada para lutar contra a maior ameaça do reino. Longe disso, ele invade o castelo de um gigante aterrorizante, que possui poderes mágicos. O gato, percebe na hora que o gigante é muito vaidoso e decide atacar o ego da criatura. É brilhante. Ele joga com a psicologia do inimigo. Primeiro, ele desafia o gigante a se transformar em um leão, fingindo estar super impressionado e assustado. E aí vem a isca letal. Ele duvida que um ser tão grande consiga se transformar em algo minúsculo. E o gigante cai direto na armadilha. Cai. Cego pela arrogância, ele se transforma em um rato e o gato, aproveitando a própria natureza predatória, simplesmente devora o rato. O gigante é eliminado não pela força, mas pela vaidade. E o castelo é garantido. E olha, esse contraste letal entre inteligência pragmática e poder bruto, ou no caso, ganância cega, também dita as regras em Ali Baba e os 40 Ladrões. Ah, essa história é um estudo de caso perfeito sobre como o pânico e a ganância destroem completamente a razão.
Ali Baba descobre o segredo da caverna com aquela senha famosa, abre-te sésamo. O irmão dele, o Cassim, descobre o esquema e entra na caverna. Mas a mente do Cassim não aguenta a pressão. Não aguenta. Ele é tão dominado pela pura ganância ao ver o ouro que entra em curto-circuito. Ele simplesmente esquece a senha mágica. Começa a gritar em desespero coisas como abre-te porta, abre-te rocha, falha miseravelmente e, claro, é assassinado pelos ladrões. Curiosamente prepara o palco para a verdadeira demonstração de genialidade tática da narrativa, que não vem de Alibaba, mas sim da esposa do Cassim. Ela é incrível, ela é a grande estrategista invisível da história. O líder dos ladrões tenta invadir a casa deles fingindo ser um marcador inofensivo, transportando 40 jarros de azeite. E ela percebe o truco. É a esposa quem nota a anomalia. Ela descobre que dentro de cada jarro há um ladrão armado, só aguardando o sinal para atacar à noite. E a solução dela? De uma eficácia assustadora. Ela ferve óleo e derrama metodicamente dentro de cada um dos jarros, neutralizando o bando inteiro em total silêncio. Sem espadas, sem exércitos, apenas observação aguda e uma ação impiedosa. A mensagem constante aí é que, para os mais vulneráveis, a mente é a única ferramenta de sobrevivência possível. E Sinbad, o marujo, opera nessa mesma exata frequência. Ele passa por uns perengues inacreditáveis, né? Sim, ele é um homem comum jogado em circunstâncias extremas. Ele sobrevive a um ataque de monstro marinho, depois é abandonado por engano e precisa usar o próprio ecossistema a seu favor. Ele usa o próprio turbante para amarrar a perna dele a uma ave gigantesca, uma pomba monumental, segundo os textos, para que ela o tire de um vale de diamantes infestado de cobras venenosas. Caramba! E não acaba aí. Não, mais à frente ele usa a coragem e o trabalho coletivo não para matar, mas para cegar um monstro de um olho só, conseguindo uma brecha para escapar do temível pirata Barba de Fogo. E, olha, nesse panteão de intelectos aguçados, a gente tem que reverenciar a Sherazade, a contadora de histórias que transforma a própria narrativa numa barricada contra a morte. Uma das maiores estrategistas literárias. Sem dúvida. O sultão, consumido por um coração congelado e muita desconfiança, decreta que vai casar com uma mulher diferente a cada noite e executá-la ao amanhecer. E a Sherazade se voluntaria para esse corredor da morte munida apenas da própria voz. E ela usa o poder do clímax, né? Exato. Ela conta histórias super ricas sobre gênios de lâmpadas mágicas e tapetes voadores. Mas a verdadeira arma dela é a edição. Ela sempre interrompe a história no momento de maior tensão. E a curiosidade do sultão supera a sede de sangue. Ele adia a execução noite após noite. 101 noites manipulando a psicologia dele até desarmar toda aquela crueldade. É genial. Mas, fazendo o papel de advogado do diabo aqui por um momento, pensa bem, o gato de botas constrói um império com fraudes e ameaças a civis. A esposa de Cassim executa dezenas de homens com óleo fervente. A linha que separa esses heróis astutos dos vilões não é meio eticamente problemática? É uma ótima provocação. Mas é fundamental para quem analisa essas fontes não aplicar a nossa lente moral contemporânea a essas narrativas antigas. Tem que olhar o contexto, claro. Sim, em um contexto histórico onde o mundo era estruturado por senhores cruéis que agiam literalmente como gigantes e saqueadores impiedosos, a moralidade das classes oprimidas tornava-se essencialmente flexível. Quando a escolha é entre a morte e a manipulação, a trapaça deixa de ser um desvio ético e vira a virtude suprema da resiliência. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante nessa nossa exploração de hoje. Porque, se historicamente a astúcia e a fuga eram as principais armas, o que as fontes documentam sobre as adaptações mais modernas dessas histórias é uma transformação radical. Uma mudança de paradigma mesmo. Total. Eu tô olhando para as transcrições das versões recentes aqui e o nível de insanidade visual e narrativa é absurdo. Os personagens deixaram de ser sobreviventes que usam truques, eles viraram verdadeiros guerreiros em universos expandidos. Parecem filmes de super-heróis, cheios de efeitos especiais. Eu tenho anotações aqui sobre a Branca de Neve lutando contra um polvo gigante. O que está acontecendo com essas histórias?
que estamos testemunhando nessas transcrições mais recentes é uma mudança profunda nas expectativas culturais da nossa sociedade. Sabe, as narrativas modernas injetam escalas épicas para externalizar as batalhas internas dos personagens. Na versão moderna da Branca de Neve que temos nas fontes, a maçã envenenada simplesmente não é suficiente mais. Não. Agora tem um espelho negro invisível. Isso, o príncipe Pedro perde a memória afetado por esse espelho, que é um feitiço da rainha, que agora se chama Greenhild, e do assistente dela, o desajeitado Denkoff. Sim, e a jornada muda completamente. Deixa de ser sobre ficar esperando na cabana dos anões. A Branca de Neve e os anões partem para a ofensiva pesada. Eles atravessam a Floresta Negra, enfrentam nuvens venenosas e, juro, lutam contra um monstro polvo gigante de 8 tentáculos que sai de um lago. E eles usam táticas militares mágicas, né? Exato. Eles orquestram o ataque, usando um enxame de vagalumes para cegar o monstro polvo. Depois canalizam um pó mágico dourado da própria mina dos anões para quebrar as chamas da rainha Greenhild. E o tal do Dankov tenta salvar a rainha, mas se atrapalha nos feitiços, E transforma ela num caramujo. num caramujo, depois num sapo e acaba petrificando os próprios anões por engano. E o caçador tem que achar uma página mágica para salvá-los. É o puro caos de um filme de ação. E a gente vê essa mesma injeção de adrenalina aplicada a Cinderela nesses documentos modernos. Nossa, Cinderela guerreira do pântano. Sim, ela ganha sapatos mágicos vermelhos, mas não são um presente. Não, eles são amaldiçoados por uma feiticeira chamada Xena, que é irmã da madrasta, e esses sapatos forçam a Cinderela a correr sem parar para uma areia movediça num pântano. E para salvar a garota, a fada madrinha, a Liabel, tem que lançar um feitiço de emergência que dá asas enormes para Cinderela voar e escapar da lama. É um espetáculo muito distante da abóbora e dos ratinhos. E o escopo dos antagonistas também é inflado, né? A Cinderela agora enfrenta o que a gente poderia chamar de um sindicato de vilãs. Sim, a Xena se alia a Zinnia e a Vega, uma bruxa dos oceanos, e ainda tem a Kirabel, a bruxa do tempo do passado. Elas destroem o castelo tijolo por tijolo. Mas a Cinderela não fica chorando. Ela se alia a uma tartaruga, um puma, uma raposa e um elefante, e até liberta o lobo mau de uma armadilha para ajudar. E o rei Poseidon aparece no clímax, não é? Sim, ele surge das profundezas, usa o tridente para congelar as águas em volta das bruxas e a fada Eliabel finaliza trancando as inimigas num bloco de gelo no topo de uma montanha. Épico demais. É interessante que até mesmo a psique da Alice no País das Maravilhas ganha contornos de missão épica nas transcrições modernas. O coelho branco destrói a casa da duquesa, Alice fala com a lagarta Absolem e descobre que não é só um sonho. O próprio tempo parou, porque a rainha roubou o ponteiro do relógio. Alice precisa invadir a corte para recuperar o ponteiro e restaurar o tempo no universo. É impressionante observar essa mudança de tom. Mas o que impulsiona essa transformação da sobrevivência silenciosa para um combate aberto contra bruxas do tempo e polvos gigantes? Se conectarmos isso ao quadro geral da sociologia moderna, a gente percebe que a passividade se tornou culturalmente inaceitável. O público contemporâneo rejeita personagens que dormem esperando um beijo ou limpando chaminés. A sociedade exige agência. Esses combates espetaculares comunicam que o indivíduo moderno precisa lutar ativamente para forjar o seu destino. Os povos gigantes são apenas metáforas para os obstáculos reais. Isso nos proporciona a ponte perfeita para a última camada do nosso estudo de hoje. Porque se nós tirarmos os efeitos especiais, as asas mágicas e até a lábia carismática do gato de botas, o que sobra nas fundações dessas histórias? Um manual moral muito restrito sobre ética, trabalho e as consequências das nossas ações. Exatamente. Retirando o verniz mágico, o que sobra é a máquina de condicionamento cultural. Histórias moldadas para programar nas mentes os valores indispensáveis para uma comunidade prosperar. O conto A Menina Preguiçosa e a Menina Trabalhadora, das nossas fontes, ilustra bem isso. A menina trabalhadora sai pelo mundo e não tem medo de esforço. Ela limpa um cordeiro coberto de carvão, conserta um forno rachado e, quando consegue um emprego com seres mágicos, ela obedece à regra de não abrir o sétimo quarto. Resultado, toma um banho de ouro e pérolas. É um modelo ideal sendo recompensado. E aí vem a preguiçosa.
recusa-se a limpar o cordeiro para não sujar as unhas, ignora o forno, arranja o mesmo emprego, mas, movida pela curiosidade desenfreada, abre o sétimo quarto. E a recompensa? Um enxame de abelhas furiosas sai e a pica inteira. E essa punição da vaidade e recompensa do bom caráter aparece repetidamente. Na variação de 1 olho, 2 olhos e 3 olhos, a menina de 2 olhos sofre por conceito das irmãs. Mas por ter bom coração, é a única que consegue colher os frutos dourados da árvore mágica de folhas de prata. E essa transmissão de valores nem sempre usa fadas ou abelhas. Pode ser dolorosamente realista. Nas fontes, tem o conto Vermelha de Vergonha, sobre uma criança comum que rouba moedas do quarto do amigo Lucas. Longe da supervisão, a criança rouba, mas depois sente os sintomas físicos da vergonha, a queimação no rosto, o peso nos ombros. Ensina a honestidade, forçando a empatia pela agonia de ter que devolver o dinheiro e admitir o erro. O apreço pelo conhecimento também é personificado. Em A Revolta dos Livrinhos. É literalmente um protesto de livros. O livro de geografia, a Bíblia e o livro de ciências fazem uma passeata, porque as crianças só querem a sala de jogos para brincar de ping-pong. Exigem ser lidos. Mas dentro desse catálogo conservador, é fascinante notar como alguns contos encontram espaço para uma evolução rumo à independência pragmática. Dona Baratinha é o melhor exemplo disso. Ela acha moeda, guarda na caixinha e vai arrumar marido. Rejeita o boi, o cavalo, o cachorro e o pato porque fazem barulho demais. Aí surge o ratinho, voz suave, parece perfeito, casamento marcado, feijoada no fogo. Mas a gula do ratinho é a perdição dele. Ele sobe no fogão, perde o equilíbrio, cai no caldeirão fervente e morre. O que normalmente seria uma lição sombria sobre ganância e a noiva em luto eterno. Mas olha a evolução moderna. A dona Baratinha olha para a tragédia, tira o véu e pensa: ainda bem, um noivo que gosta mais de feijão do que de mim não seria bom parceiro. E ela literalmente decide ficar solteira, em paz e gastar o dinheiro da caixinha se divertindo. Escolhe a independência financeira ao invés de um casamento ruim por pressão. Super moderno. Mas requisito inevitável para a resiliência. A jornada épica do soldadinho de chumbo, né? Exato. Ele cai da janela, enfrenta esgotos escuros, um rato agressivo que exige pedágio, é engolido por um peixe gigante sem nunca perder a postura e suporta as chamas da lareira para derreter abraçado a bailarina de papel. E a jornada épica do Bambi. Ele supera a dor devastadora da morte da mãe no inverno, os incêndios florestais causados pelos caçadores humanos, tudo para forjar resiliência e ascender como grande príncipe da floresta ao lado de Bibi. É o preço da coroa. No fim, todas essas narrativas operam como um vasto programa de condicionamento. Elas inculcam a diferença entre esforço e ganância e reiteram que o trauma é o rito de passagem definitivo para a vida adulta. Então, o que isso tudo significa? A nossa análise de hoje dissecou as veias das histórias que fundamentam a nossa sociedade. Vimos que a quebra de regras e a curiosidade são o motor da vida. Observamos a astúcia dos mais fracos para sobreviver. Acompanhamos as versões modernas onde precisamos lutar contra bruxas e polvos para termos agência. E no núcleo, as duras lições sobre ética de trabalho e até independência financeira. Compreender isso é ter um mapa da nossa própria mente nas mãos. O que levanta uma questão final importantíssima para quem nos ouve pensar. A grande questão para levar adiante é: nós contamos essas histórias todas para as crianças para ensiná-las sobre como o mundo realmente é? Ou nós as contamos para tentar moldar o mundo naquilo que desejamos que ele seja? É um questionamento profundo para se levar para a vida. Muito obrigada a todos que acompanharam essa nossa exploração hoje. Fica o convite para prestarem atenção nos contos de fadas e batalhas disfarçadas que acontecem todos os dias bem aí no cotidiano. Até a próxima!